Um cadastro bem estruturado evita erros fiscais, garante conformidade com a legislação e traz mais segurança para a gestão tributária. O objetivo da contabilidade sempre foi estudar o patrimônio. Acaba com o CFOP, acaba com o NCM. Ganhamos dinheiro com a complexidade, né? Essa é a verdade. Tu vai sair da nota fiscal com redução alíquota zero e você não tem o que fazer sobre isso. O crédito presumido é um problema, que você tem que fazer conta. Quem vai implantar a reforma tributária é o contador. Sem o contador, a gente não consegue implantar a reforma. Hello, people! Sejam bem-vindos à Hora do Contador, o podcast da TV CRC. Muito obrigado pela presença de vocês que estão aqui com a gente presencialmente. Para vocês também que estão nos assistindo ao vivo, sejam bem-vindos. Na contabilidade, alguns assuntos podem esperar, outros não. E é justamente para falar sobre esses temas que fazem a diferença no dia a dia da profissão que criamos esse espaço. Um bate-papo leve, direto e descontraído, com convidados que são referência em suas áreas. E hoje vamos falar sobre um assunto que muitas vezes parece simples, mas faz toda a diferença na rotina das empresas e dos profissionais da contabilidade: o cadastro de produtos. Um cadastro bem estruturado evita erros fiscais, garante conformidade com a legislação e traz mais segurança para a gestão tributária. E para essa conversa, recebemos hoje o Diego Porto, que é contador, professor, consultor e especialista na área fiscal e tributária. Ao longo de sua trajetória, tem ajudado empresas e profissionais da contabilidade a transformar temas técnicos em soluções práticas para o dia a dia, com foco no compliance, na gestão tributária e na inovação. Diego, seja muito bem-vindo à Hora do Contador. É um prazer recebê-lo aqui para compartilhar sua experiência e mostrar por que um bom cadastro de produtos é muito mais estratégico que muita gente imagina. Antes de passar a palavra para o Diego, queria passar a palavra para o nosso CEO, nosso vice-presidente de desenvolvimento profissional, Edilson Júnior, que é o idealizador desse projeto, A Hora do Contador. Parabéns, Edilson, por esse espaço também maravilhoso aqui do Grupo Onity. Valeu, CEO. Muito obrigado. Você que é o nosso CEO, você é o exemplar, é o melhor de todos aqui nos eventos. Está sempre com a gente. Agradecer o professor Diego também, é o nosso professor nota 10. E dizer que agora é a hora do contador, exatamente porque não existiu, eu já estou na contabilidade há mais de 25 anos, não existiu um momento melhor do que esse para que a gente busque a nossa valorização como profissional da contabilidade. A gente percebe que o objetivo da contabilidade sempre foi estudar o patrimônio. E estudar o patrimônio das empresas era algo que foi esquecido durante esse período de apuração fiscal e agora pode ser o momento. A gente tem todo o trabalho da Receita Federal querendo desburocratizar a apuração, para que haja apuração assistida, e a gente pode retomar esse protagonismo lado a lado com o nosso cliente, apoiando na precificação, apoiando na margem, apoiando nos relatórios financeiros, onde a gente de verdade agrega valor, onde a nossa profissão foi constituída. E, Diegão, indo direto ao ponto mesmo, eu queria que você explicasse para a galera o que é essa sigla nova. A gente que conviveu com NCM, CFOP, CST para cadastrar um produto. O que é essa sigla nova? E C-Class Trib. E o que? Não sei nem se fala Trib assim também, tipo, inglesei a parada, mas é Trib, né? C-Class Trib. E Tribes. E o que? Isso é algo novo que vem e é único, acaba com CFOP, acaba com NCM. Explica um pouco desse contexto geral para a gente no cadastro de produto das empresas. Legal. Primeiro, agradecer mais uma vez ao espaço, agradecer ao CRC, o Edilson, o Felipe. Eu sou muito grato de estar com essa galera, estar com o CRC. Então, sou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aí do conhecimento. Eu estou aí na área, principalmente nessa parte de produtos, já tem mais de 10 anos, né? Que eu sou também gerente lá da Tributo Fácil, que é uma empresa de classificação fiscal e consultoria fiscal tributária. E, assim, a gente ganhamos dinheiro com a complexidade, né? Essa é a verdade. Assim como nós, né? Nós ganhamos dinheiro com a complexidade. É algo complexo, joga no nosso peito, a gente decifra e ganha dinheiro com isso. E com a classificação fiscal e a consultoria fiscal tributária não é diferente, né? A gente sempre, por ser tão complexo o nosso modelo atual, é que a gente consegue estar no mercado e ganhar dinheiro com isso, com classificação fiscal e consultoria fiscal tributária. Agora, falando sobre o C-Class Trib, na verdade é um desmembramento, né? Ele desmembra o CST. A gente mudou também o CST, né, que é o Código de Situação Tributária.
A gente criou já uma dezena de códigos diferentes, que continua lá com os 3 dígitos, mas com isso veio também o C-Class Trib, que é o desmembramento. É onde você consegue, de fato, definir não só o tipo do produto a qual ele faz parte, se ele faz parte de algum anexo, né, dentro da Lei Complementar 214, mas também se você está realizando uma operação específica. Né, você tem um regime específico se você está realizando uma operação específica. A ideia é, sim, acabar com o CFOP. Né, a ideia é que ainda é preciso o CFOP, principalmente por causa do ICMS, porque a gente vai trabalhar com 2 CSTs. Né, a gente tem o CST do ICMS e do IBS-CBS. Então, o CFOP vai permanecer vivo, pelo que tudo indica, até 2032. Em 2033, a ideia é que o CFOP deixe de existir, porque já não vai mais fazer sentido você separar as operações, tendo em vista que o C-Class Trib já vai fazer isso. E também pelo fim de algumas coisas, né? O fim da monofasia do PIS/COFINS, então vai ter mais necessidade de você ter um CST de PIS/COFINS, que já vai embora no ano que vem. Não tem mais necessidade de você ter um CFOP explicando que você está realizando uma operação com uma mercadoria sujeita à substituição tributária, porque você não vai ter mais a substituição tributária. Então, a ideia, sim, é que o CFOP acabe com a reforma tributária lá em 2032, aí, 2033, já não tenhamos mais esse código. Indo para esse cenário, Diegão, a Receita, em todos os eventos que eu fui com o Felipe, a Receita ela exatamente diz isso. Quem vai implantar a reforma tributária é o contador, sem o contador a gente não consegue implantar a reforma. Por isso que a Receita Federal ela se uniu ao Conselho Federal de Contabilidade para fazer esses 18 encontros sobre reforma tributária do consumo. E aí, foi uma fala me intrigou muito, eu queria que você falasse sobre isso aqui hoje. Eu não lembro quem foi o auditor da Receita que falou isso, mas ele falou exatamente nessa linha. Ele falou assim, olha, se o contador não tiver tempo de estudar tudo, você lembra disso, Filipão? Se o contador não tiver tempo de estudar toda a reforma, estude somente o C-Class Trib, porque 90% da reforma está no C-Class Trib. Cara, o que ele quis dizer com isso? Então, ele quis dizer, primeiro, que a operação ela será amarrada ao C-Class Trib. Não sei se já de início, se o C-Class Trib ele já vai ser um preenchimento automático das informações de IBS-CBS, mas a ideia é que sim, que o C-Class Trib ele seja o norteador para a emissão da nota fiscal. Então, por exemplo, se você colocar um C-Class Trib de um produto que ele tem uma redução à alíquota zero, esse produto vai sair da nota fiscal com redução à alíquota zero e você não tem o que fazer sobre isso. E isso é interessante porque vai acabar com que o contador tenha que começar a analisar o que a gente não costuma trabalhar, que é o preventivo. Né? Hoje a gente costuma trabalhar quando deu problema. Deu problema, a gente dá aquela marretada lá no SPED, resolve, corrige, faz um ajuste aqui, um ajuste ali, entrega zerado, depois retifica. Não vai ter mais essa possibilidade. Então, quando é falado que o C-Class Trib é o que deve ser estudado, é justamente por isso. Porque toda operação vai ser amarrada ao C-Class Trib. Não vai ter mais a possibilidade de você colocar igual tem hoje, de, por exemplo, apesar de ter as rejeições de CST, mas não vai ter mais a possibilidade de você colocar um C-Class Trib e mudar a forma de tributação. Você vai ter que seguir aquela tributação. Isso vai, lógico, para apuração assistida, já da maneira que foi emitida. E não sei se está fazendo sentido para vocês. Eu vou pegar um exemplo agora que o Pegas falou na última live, que a gente colocou para vocês, que é onde eu acho que a gente vai conseguir entender um pouco, Diego. Eu queria que tu, exatamente, se precisar, até você ir no quadro para explicar a estrutura do C-Class Trib, eu acho que pode ser que seja importante. O Pegas falou sobre o restaurante. No restaurante, ele falou, olha, fornecimento de alimentação no restaurante, tendência de ser uma alíquota de 15%. Né? Sendo que, se eu tiver um contrato com uma empresa e eu fornecer essa comida no contrato, pode ser 25, né? Pode ser 25 e liberar crédito. Uhum. Nessas duas operações, eu poderia dizer que, apesar de ser similar, o C-Class Trib de cada uma ia ser diferente uma da outra? Vai ser diferente. Porque, no caso, quando houver a redução de 40% por base do restaurante, vai usar o C-Class Trib de restaurante, específico, para fornecimento de alimentação. E quando for a operação normal, digamos assim,
quando for vender via contrato para um PJ, nesse caso vai usar a classificação do produto, com base na NCM do produto, que no caso cairia na regra geral e sim seria tributado a 26%, 26,5%, né, 25%, o que é que seja. Seria nessa linha. E aí que a Receita ela diz, né? Por que a Receita diz que a apuração vai ser feita pela nota fiscal e não vai precisar ter mais obrigação acessória? Se eu tenho uma operação classificada desde o momento onde eu sei quem é o fornecedor, se eu tenho um contrato ali por trás daquilo de fornecimento, se eu já identifiquei toda essa atração, existe uma tendência de não ter erro na tributação, né, Diego? Ou seja, o C-Class Trib é para isso, é para eliminar os erros que antes existiam. Por exemplo, eu tinha um produto lá, vê se é isso, ou se isso faz sentido. Eu tinha um produto que ele tinha um NCM lá 19, 20, 50, 50, os 8 dígitos. Uhum. E aí eu poderia cadastrar aquilo ali com uma alíquota de CMS de 22%, mas ele ser alíquota zero. Estar errado esse cadastro de produto. Por quê? Eu coloquei o NCM que eu acredito ser o dele, mas eu ainda tinha dentro do software a possibilidade de colocar a alíquota também do ICMS, por exemplo, ou a alíquota do PIS/COFINS, por exemplo. Como é que o C-Class Trib acaba com isso? Em que momento ele acaba com isso e a Receita define, cara, realmente a sonegação acabou, realmente não há como ter erro de alíquota? Em que momento isso entra? Então, porque a classificação fiscal ela é tão complexa hoje porque ela abre muita margem para interpretações, né? Por exemplo, hoje a gente tem a cesta básica. A cesta básica ela é por estado, né? Cada estado define os seus produtos da cesta básica. E aí você abre muita margem para interpretações, por quê? Se você olhar lá o decreto 32161 da lei complementar, o decreto 32161 que define a cesta básica no Rio de Janeiro, não está escrito os NCMs do produto. Então você tem lá pescados. Pescados existem diversas NCMs ligadas a pescados. Aí você tem lá arroz. Você tem vários tipos de arroz. Feijão, tem vários tipos de feijão e por aí vai. Então, assim, o que torna a interpretação muito vaga. Aí vou te dar um exemplo prático. Mortadela. Mortadela está na cesta. Só que no Rio de Janeiro a defumada está fora. Como que você separa isso? A lei complementar e o C-Class Trib, ele vem para eliminar isso, porque está amarrado à NCM do produto. Se a NCM da mortadela está lá na cesta básica, acabou, não tem margem. Se ela está defumada, se ela está de qualquer outro jeito, não interessa. A mortadela vai estar na cesta básica, vai ter o CST e o C-Class Trib da cesta básica. E acabou. E se por um acaso o teu estado, entender que a defumada tem que estar fora, você tem que entrar com o processo com o comitê gestor. O comitê gestor vai avaliar e ele, sendo favorável a você, vai ser para todos os estados e não só para você. Porque a legislação é única, a cesta básica ela é nacional. Então, o C-Class Trib ele vem para acabar com isso também. Não vai mais ter margem. Você citou o caso do restaurante, por exemplo. Restaurante aqui no Rio, a gente tem um regime específico, um tratamento diferenciado do restaurante, que você ganha um crédito presumido. O crédito presumido é um problema, que você tem que fazer conta. Crédito presumido, você tem que separar lá o que é fornecimento de alimentação, o que é fornecimento de bebida, que são alíquotas diferentes, né? Um é 3%, outro é 4%, salvo engano. E aí você faz esse cálculo na munheca, dentro do SPED, porque a tua nota não muda, a tua tributação não muda, continua a mesma. No caso dos restaurantes, com a reforma tributária, a tributação vai mudar, porque você vai usar o CST e o C-Class Trib de restaurante, de redução de 40%. Está entendendo como muda a jogada? Muda completamente a forma e diminui muito a porcentagem de erro. Você pode errar muito nesse cálculo do crédito presumido aí. Você pode considerar uma coisa que não é. Né? Então isso faz total diferença, a questão do C-Class Trib nessa questão de regimes específicos e por aí vai. Porque isso era um grande desafio. Quer fazer pergunta, Filipão? Não, eu ia pegar o gancho também do Pegas, quando ele deu o exemplo do restaurante, do tipo de serviço que ele está apresentando. Então aí você vai... E aí você pede um prato pronto, e aí quando é um produto que ele prepara, ele tem uma tributação exclusiva, porque ele prepara, ele já pulou para o hortifruti. E na classificação de produtos, como é que isso funciona? Ele consegue também fazer essa diferenciação do C-Class Trib?
Consegue. Consegue sim. Então, fornecimento de alimentação tem uma NCM específica, que é uma NCM genérica, que é 2106-9090. A gente usa ela para várias coisas, inclusive fornecimento de alimentação. No caso, você vai ter duas, você vai separar ali o que é 21, por exemplo, na questão do contrato, né? O que é 2106, mas está dentro do contrato, vai estar no regime geral, vai ser tributado integralmente. O que não é, vai sair na nota fiscal com o CST e CCLES-TRIB da redução de 40% do restaurante. Vai ficar muito mais fácil. Em termos de classificação fiscal, fica muito mais fácil a separação, né, do que hoje é. Hoje é impossível você fazer a separação, porque é um cadastro só. Você cadastra uma vez só. Então, se o cadastro tributado, ele é tributado a vida inteira. Mas nesse caso, não. Vai depender da operação que você está fazendo. Tudo daí vai ser avaliado, analisado no momento certo. Né? Porque a gente não tinha o CCLES-TRIB. Não tinha nada para identificar essa separação. Era um cadastro só. O CCLES-TRIB ele desmembra esse cadastro. Eu posso ter duas situações para a mesma LCM, por exemplo. Isso faz total diferença. Porque antes da reforma, a gente emitiu uma nota fiscal de fornecimento de alimentação e quem ia dizer se está usando para consumo próprio, se é consumidor final, é quem está comprando. Exatamente. Agora, vê se é isso, Diego. O CCLES-TRIB ele já define se é para consumidor final, se é fornecedor, se é no vendedor ali. E aí, isso aí facilita a tributação, facilita o creditamento na ponta, facilita toda essa divisão. Exatamente. Porque assim, o cadastro da CST continua o mesmo, o CST não muda. No caso do CST, o CCLES-TRIB vai ser o único, mas o que vai mudar? O CCLES-TRIB. O CCLES-TRIB que vai ser alterado. Então faz total diferença e facilita muito o processo de classificação fiscal, né, de mercadoria. Vai facilitar demais. E Diego, já que é a hora do contador, né, o que você acha que o contador, ao lado do empresário, ele deveria questionar na questão do cadastro de produtos? Então, por exemplo, você acha que ele deveria fazer uma reunião com o seu cliente, né, e mostrar para ele todas essas transformações que a reforma tributária estão propondo para nós? Em que passo? Por onde ele começa? Ele vai no estoque de produtos, ele vai no departamento que faz as compras do empresário para começar esse trabalho. Por onde você começaria? Então, o ideal é que ele comece pelo cadastro de produto, né, pelo o estoque do cliente. Avaliar qual porcentagem vai ter redução alíquota zero, qual porcentagem vai ter possibilidade de redução de 30%, de 60%, qual que vai cair na regra geral. E isso, o que é interessante, Felipe, que hoje era um trabalho que o contador não consegue fazer. É impossível. Por isso existe a tributo fácil. Porque o cara não consegue fazer esse trabalho hoje. Pela complexidade. Eu dei o exemplo da mortadela, mas cabe para vários outros. Por exemplo, biscoito. Biscoito, via de regra, é sujeito à substituição tributária. Só que ele abre uma margem que é o seguinte: estão fora da substituição tributária maisena, Maria, creme crack e outros de consumo popular. O que você entende e outros de consumo popular? Biscoito de rosquinha é consumo popular? Ivanildo. Não, estou brincando. Tem um Pode ser. conselheiro nosso que sempre leva um biscoito de rosquinha. Não, aquele biscoito da vaquinha é consumo popular? Não. Uns vão dizer que sim, Pô, eu acho que sim. outros vão dizer que não. 3 e pouco, Exatamente isso que os estados pode acham. estar na promoção. Eu já fui numa audiência Exatamente isso. pública Que loucura. na Alerj. Eu fui numa audiência pública na Alerj, inclusive com o deputado Luiz Paulo, né? E a briga era pelo papel higiênico, que tinha uma redução, só que o de folha dupla não tinha redução, tinha que ser o de folha simples. Não, aqui no Rio, pelo menos, o papel higiênico é sexta. Até que se prova o contrário. Mas o biscoito, por exemplo, o Rio de Janeiro entende que o leite maltado, né, e o de rosquinha está fora é sujeito à substituição tributária. Não sai, não entra na regra de consumo popular. Mas São Paulo já entende que sim. Nossa. Aí o que acontece? São Paulo, quando vende para o Rio, vende tributado, e o Rio tem que pagar ST na entrada e da saída sem o destaque do imposto. Olha só a complicação. Atrapalha muito, né, a tributação. Atrapalha o recolhimento, demais. Dia a Muita dia coisa. é um desafio. E isso não vai Dando acontecer chance mais. pro erro, muito Exatamente. E isso não vai acontecer mais, primeiro que a ST vai embora, né? Então, a ideia é que isso não aconteça mais a partir de 33 só. Isso eu acho que é um ganho, assim, olhando para o cenário do empresário, tá? Esquecendo a burocratização e a cobrança que a gente poderia fazer como contador para trabalhar nesse sentido. Porque você ter um cadastro de produto por estado, e você sabe que o Brasil, cara, com a logística melhorando cada vez mais, o que mais tem é fornecimento interestadual. Você tem um cadastro de um queijo em São Paulo de um jeito, no Rio de outro, e um biscoito, e, cara, é loucura. Tanto que vários estados e vários projetos tributários se valiam disso
um monte de empresa está no Espírito Santo e às vezes nem está instalada lá, mas está lá documentalmente, porque lá tem um benefício que o ICMS vai a quase zero. Tem um monte de carro aí com placa do Espírito Santo, é por causa disso. Também assim, não estou falando se está certo ou está errado. Eu estou dizendo que, às vezes, você tem que criar um artifício, né, de cadastro só para reduzir imposto. Então, essa unificação vai dar para o cara o seguinte, ó, realmente é melhor eu estar aqui em Volta Redonda, porque aqui é a Rota da Dutra e minha mercadoria passando por aqui, logisticamente é melhor. Ele deixa de estar instalado num local por uma questão única tributária, né? Apesar do IBS ter uma alíquota que vai variar ali, né? Tem uma questão de alíquota, mas o consumidor é que vai pagar porque vai estar destacado por fora. Enfim, não vai o cara, eu vou vender um cabelo, vou botar, né? Vou instalar em outro, não vai existir isso. Mas até a Rosângela quer fazer uma perguntinha aqui, não sei se tem um microfone aqui para ela. Eu levo. Leva aí, Filipão. Valeu. Ô Diego, em relação ao produto, a esses produtos, né, biscoito, a mortadela, e no caso de sorvete, bombom, porque o bombom ele deixou de ser bombom para ser wafer, né? E o sorvete passou a ser sobremesa, igual o McDonald's comercializa. Vai voltar? Legal, então, primeiro que essa separação não vai ter mais, né? Mas você vai ter sim, porque mistura láctea, por exemplo, salvo engano, ela vai ter uma redução de 60%. Eu não tenho certeza, porque é muito produto para avaliar. Mas eu acho que vai ter uma redução de 60%. Eu acho que o sorvete não. Então é preciso avaliar isso aí. Agora, sobre o bombom, vão ter a mesma tributação, basicamente, que vai estar dentro vão estar na mesmo patamar. Agora, essa questão é interessante, você falou aí isso só é permitido pelas brechas que a nossa legislação acaba deixando, né? Essa questão do sonho de valsa, do serenata de amor e por aí vai, na verdade, ele já era tratado como wafer recheado há muito tempo. Muito tempo. Só que ninguém, na maloca. Aí mudaram a embalagem, veio um cara, o inovador da parada, e veio e falou que era o wafer recheado. Mas já era tratado assim há muito tempo. Entendeu? Não foi nenhuma inovação. Mas assim, tudo isso por causa das brechas que a nossa legislação vai. Essa brecha não vai ter mais, porque vai estar atrelada à NCM. Se a NCM do produto vai ter redução, acabou. Entendeu? É isso que a gente tem que avaliar. Agora, tem que enquadrar na NCM correta, né? Nada. O que pode acontecer, né? Como o Diego falou, um espertinho viu uma NCM mais benéfica e, apesar de não ser, ele botou. Mas aí eu quero te fazer uma pergunta. Caso a empresa tenha dúvida de enquadramento, continua existindo a possibilidade de se fazer uma consulta? Ela faz a consulta para o comitê gestor, continua fazendo para a fazenda estadual? Essa consulta tende a demorar, tende a ser rápida? Como é que você imagina que isso vai ficar? Numa dúvida, não saindo do cenário na dúvida. A dúvida vai existir ainda, porque ainda existe... porque eu estudo bastante os anexos da lei complementar, onde tem as reduções, ainda tem muito processo interpretativo ali. Né? Eu dei o exemplo da 2106, 9090, por exemplo, ela está na cesta básica, mas desde que seja um produto específico para alimentação infantil ou algo do tipo. O resto não, está fora. Então, assim, ainda existe muito processo interpretativo ainda. Né? Os sucos, por exemplo, ainda vai ter alguns tipos de suco que vão estar na redução de 60%, tem outros que vão estar tributados integralmente. Enfim, existe ainda uma série de interpretações que tem que ser feita. Mas, assim, eu tenho certeza que vai diminuir e muito o processo, as consultas devido à complexidade do produto. Cara, lá na Tributo Fácil, por exemplo, a gente faz pergunta quase todo dia. Porque tem essa complexidade. O exemplo do arroz. O arroz e o feijão, hoje, eles estão isentos. Tem uma legislação específica para isenção. Só que se eles não fossem isentos, eles estariam na cesta básica, porque eles estão nas duas legislações. E essa é a questão. Por quê? Aí tu vem numas questões. Arroz integral. O que você entende? Estaria isento o arroz integral? Deveria, né? Também, eu acho que sim. Você acha que sim? Pensando na cesta básica, porque é amplo. Não, mas tu acha que ele deveria estar isento? Arroz integral? Arroz integral. Na minha percepção, sim. Acho que sim. Sim, né?
Não, o Estado minha entende visão, que não. A minha visão é outra, tá? Se eu vou Não. dar minha visão aqui, vai complicar. A visão do Estado é que Cara, não. não. Só que aí você cai o Tá nível. bom, tu já Ele entrou na não é polêmica. isento, não é Vou isento. falar, cara, na minha visão, gente, de boa mesmo. Mas, sim, eu saindo do boné CRC indo pro boné empresário. Cara, pra mim é 2 alíquotas, acabou. Não tinha que ter mais nada. Isso aí. Ah, mas se é cigarro, mas se é isso, se é aquilo. Cara, porque no final do dia o conceito de tributação pra mim é muito simples. Eu estou arrecadando algo para fazer equilíbrio social. É simples assim. Eu estou arrecadando dinheiro para fazer obra. Dinheiro do consumo, né? Para segurança. Quando você pensa em segurança, é uma função pública do Estado. O Estado só faz segurança se tiver dinheiro. Então ele tem que ter dinheiro para equilibrar a sociedade. Então, assim, não importa se está vindo do cigarro, se está vindo. Eu vou facilitar a arrecadação para ser menos burocrático possível, de tal maneira que eu faça a massa de dinheiro que eu preciso para fazer a minha função, que é a função de segurança, função de saúde, função de educar. Pô, quando a gente, até falei com o Pegas ali fora, a reforma estava indo muito bem na minha visão. Quando começou a criar esses problemas aí, porque a parte imobiliária, o short term é mais caro, o long term é mais... Pô, cara, mas quem for pessoa física vai bater 600, 900. Cara, já complicou tudo de novo, cara. Na minha visão era para ser... Cara, por exemplo, vai nos Estados Unidos. Irmão, tá comprando sorvete. É 6,5 na Flórida. Tá comprando roupa, 6,5. Tá comprando cigarro, é 6,5. Tá comprando... É tudo 6,5, cara. Tu não tem pra onde tu correr. É E nos Estados Unidos é só o varejista que paga, né? Só o varejista que só paga. na cadeira. Aí eu peguei até e falei, não é bem assim. Vou fazer. O Brasil é muito grande e tal. Enfim, eu acho que tá muito bom, porque melhorou, mas poderia ser melhor. Então, mas só completando a questão do arroz, por exemplo, o arroz integral, na interpretação do Estado, está fora da isenção. Ele não é. Aí você vai para a segunda escadinha, né? Pô, beleza, está fora da isenção, mas pode estar na cesta básica, né? Com redução de 7%. Também não. É tributado integralmente o arroz integral. Por isso que é integral, é integralmente. Agora, qual é a questão? No caso da reforma tributária, o arroz está na cesta e acabou. A NCM está na cesta. Independente se ele é integral, parbolizado, se ele é orgânico, ou é da onde, não interessa. Ele vai estar na cesta e vai estar redução 100%. Isso facilita demais. Cara, arroz só acompanha. Tem uma pergunta do Daniel. Só para complementar o que você falou. O que eu acredito? Assim, abrindo só um parênteses. Se a gente focasse em facilitar, igual você falou, 6,5, a gente estaria debatendo aqui o que a gente poderia fazer para o país avançar e para o empresário conseguir, na operação dele, resolver as dores dele. Sabe por quê? Porque o cara não sabe fazer nem fluxo de caixa, vai saber de NCM. Então, assim, quando a gente pensa na unidade, o Brasil prospera. Mas quando, porque um vai ganhar mais, outro vai ganhar menos. Pronto. Não prospera. É simples. Se a gente focasse na melhoria do país, de verdade, cara, e eu concordo com você, parabéns. Não, valeu. É isso. É só uma opinião. Não vamos entrar nessa guerra de opinião. Uma pergunta, Diegão, só para a gente avançar aqui. A gente falou você criou, e te agradeço muito, né? Junto com o professor Jefferson, os professores que estão no projeto da Reforma na Veia, você criou um manual de implementação da reforma tributária para o contador usar junto ao seu cliente, inclusive... Quem quiser aqui depois pegar, não sei se dá para falar que vai ter um QR Code na tela, alguma coisa assim. Não sei se dá para falar vai na ter. gravação. Se e se alguém que estiver aqui pode depois ver com a Larissa o manual do professor Diego. Dentro desse manual tem a parte de cadastro de produto. Você pode elucidar essas etapas do cadastro de produto? Porque se o cara quiser hoje sair daqui e falar assim, cara, eu quero só focar no cadastro de produto do meu cliente e vou produtizar, como a gente estava conversando aqui no offline, vou produtizar e vou vender o cadastro de produto, usando Alterdata, Tributo Fácil, Domínio, Thomson, seja lá o que for, a plataforma que for. Dá para a gente esse passo a passo aí. Passo 1 faz isso, passo 2 faz isso, passo 3 faz isso, passo 4 faz isso. Para ele saber o passo a passo de entregar esse produto para que ele faça ser a hora dele. Posso falar primeiro do modelo atual para a gente ver a diferença do que vai ser para o novo modelo? Com certeza, eu acho que seria o ideal. No modelo atual, quando a gente vai fazer uma classificação fiscal, identificar o produto, o que a gente faz? Primeira coisa, identificar se ele é ST, se ele é sujeito à substituição tributária. Se ele é sujeito à substituição tributária, matou todas as regras. Beleza, ele não é ST, ele cai para os benefícios. E aí vem o problema. Você tem que avaliar cada benefício. Cesta básica, hortifruti granjeiro. Por quê? O nosso querido Estado ele não coloca tudo dentro do regulamento. Está tudo espalhado. Em cada decreto, você tem que olhar cada decreto para ver o que está dentro ou não. Tem do trigo, entre outros.
Beleza, identificou se que o produto não está em benefício, ele cai para o tributado. Aí você tem que ver a alíquota do produto, mas aí ele cai para o tributado integralmente. Isso é para o ICMS. Ainda tem que fazer o mesmo processo para o PIS e COFINS. São situações totalmente diferentes. É muito complexo hoje, o contador não consegue entregar isso devido ao excesso de processo interpretativo que você tem que ter. Não adianta, o contador sozinho não consegue entregar esse trabalho. Agora, vai ser muito diferente com a reforma tributária. Esse fluxo vai ficar muito mais fácil. Primeiro, o primeiro filtro é a NCM. Você vai pegar todas as NCMs do teu cliente, esse passo é importante. E aí você vai identificar, está em algum anexo da Lei Complementar 214? Aí eu estou falando de NCM, mas vale para a NBS também. Então você vai identificar, está em algum anexo de redução? Não está, regra geral. Acabou. Não tem o que se falar. Agora não, está em algum anexo. O que você vai identificar? Beleza, agora eu saio do filtro NCM para o filtro produto. Porque a NCM pode estar e o produto não. Aí você vai ver. Beleza, o produto está naquele anexo. Permanece no anexo. O produto não está, regra geral. Acabou. O processo de classificação fiscal é muito mais fácil nesse sentido. Ainda existe um processo interpretativo, ainda mais se for um cliente que tem uma gama muito grande de produtos, mas, por exemplo, o Pedro citou autopeça. Autopeça não tem que se falar, 100% ela é regra geral, acabou. Utilidades, artigo de casa, é 100% geral, não tem que se falar. Não entra em nenhum anexo. Então, tem atividade que vai ser muito mais fácil fazer esse serviço. Eu imagino, Diego, que cerveja normal tem uma classificação, aquela sem glúten deve ter outra, né? Imagina. Cerveja ainda tem o IS, né? A bebida alcoólica ainda vai entrar o IS aí. É tributado integralmente, vai ser na cabeça e ainda vai ter o imposto seletivo. Vai ficar mais caro a nossa cervejinha. E não compõe a cesta básica, eu entendi. Não compõe, infelizmente. E quando você fala dos anexos da Lei Complementar 214, né, Diegão? São exatamente os anexos que estão dizendo se tem redução, se não tem redução. E inclusive, estão ali citando alguns pontos, como a parte da locação, né, de imóveis, etc. Não, aí cuidado. Porque, na verdade, os anexos, eles definem se o produto ele tem uma redução ou não. Onde você está querendo chegar são nos regimes específicos. Aí é uma outra parte. Então, vamos pegar esse filtro completo para fechar essa tributação aí, pegando do cadastro. Por exemplo, à medida que eu tenho um regime específico de bar e restaurante, aonde entra esse cadastro completo, passando por esse filtro aí de passo a passo que você fez aí? Só para a gente pegar esse fechadão aí. Então, no caso do bar e restaurante, por exemplo, tem a redução de 40% para fornecimento de alimentação e bebida não alcoólica produzida pelo estabelecimento. Então, vai estar na redução de 40% essas duas categorias. E o que você vai avaliar? Primeiro, o regime específico. É a primeira coisa que você vai avaliar. Então, se lá os teus pratos e a tua bebida não alcoólica vai estar no regime específico, 40%. Então, tu foi na Lei Complementar 214, bateu ali embaixo um anexo onde dá uma redução. Aí ele não é anexo, ele já tem um tópico só para bar e restaurante. Ah, então você vai primeiro... Então, que não está amarrado a NCM. Então. Os anexos eles estão amarrados a NCM ou NBS. Então, bora lá. Passo 1. Você vai olhar ali o NCM se está aderente ao produto. Não, passo 1, regime específico. Tá, beleza. Você vai olhar se é fornecimento de alimentação ou bebida não alcoólica produzida pelo estabelecimento. Boa. Sendo, vai estar no C-Class Trib do fornecimento de alimentação. Entendi. Aí você desce o nível. Desce para onde agora? Aí vai para NCM. Vai avaliar os anexos da Lei Complementar 214. Aí você vai ver NCM por NCM. Bacana. E vai ver se vai estar na regra geral ou se vai ter alguma redução. Então tem um detalhe nesse processo de emissão de nota que pode ser que esteja nesse cadastro de produto com relação ao regime específico que estão antes. Exato. E aí tem um ponto de atenção até sobre bar e restaurante, que a gente está falando muito. Ainda tem um outro ponto que a gente tem que analisar, que é o seguinte. A saída vai ser fornecimento de alimentação. Mas o que compõe um prato? Arroz, feijão, legumes. Tudo isso é reduzido a alíquota 0. Ou seja, você não vai aproveitar crédito e na tua saída você vai pagar com redução de 40%. Por isso, teve o regime específico para bar e restaurante. Porque avaliaram isso. Porque a maioria do que o bar e restaurante consome para fazer os seus
pratos, ele tá na cesta básica. A Não dá cafeteria, crédito nenhum. café, tá na cesta. Quando ela compra o café, é redução de 100%. Só que quando ela vende o café pronto, vai pagar 60%, né? Que é menos 40%. Então, Entendi. tem esse ponto, que é importante. E ainda assim, imagina, esse cara ele tende a ter um desafio tributário aí gigantesco para restaurante. O grande desafio você tem que mapear qual é a porcentagem da venda do cliente de faturamento que é fornecimento de alimentação. Aí você vai ter que separar a porcentagem que é bebida alcoólica, que vai ter incidência do IS por trás, Sei né? que Porque ele olhou pra mim. vai ser pago pela indústria. Mas ele vai suportar esse ônus. Então ele vai ter que separar o faturamento dele e ver qual o impacto que ele vai ter. E essa né? bebida que ele produz lá é tipo mate, suco, que ele produz. Isso. Bebida não alcoólica, só não alcoólica. Se for drink, já era. Já era. Tá fora. Pedro Tá tem fora uma da redução. pergunta, Pedro. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Nesse último caso agora, Diego, ficou uma dúvida. Até então, meu pensamento era que a redução estava atrelada aos produtos. Por mais que a gente sempre fale, os escritórios de contabilidade vai ter redução, mas não vai depender do todo o escritório, vai depender do serviço que está sendo efetuado no escritório, correto? Correto. E isso é o mesmo sentido para os restaurantes e bares. Não é o mesmo sentido. Por quê? Bar e restaurante é regime específico. No caso da contabilidade, o serviço tem uma redução de alíquota. São coisas distintas. Tá. Por quê? No caso do bar e restaurante, não está atrelado ao produto, está atrelado ao serviço, entre aspas, que você presta de fornecimento de alimentação. Entendi. Entendeu? Então, além de eu olhar o produto, eu tenho que olhar esse regime O específico. regime específico. Na verdade, o regime específico vem primeiro, Entendi. depois que vem os produtos. Tá, perfeito. Obrigado. Nada. Rapaz, é um desafio gigante. Tá vendo? Por isso que eu falo, Nada. vai ser tudo 6,5. Vai ser divertido. Vai ser- Então, peguei. Regime específico. Já fiz um primeiro filtro, depois eu vou no produto para ver se tem algum outro filtro. Ou serviço, né? Ou Que- serviço, é. Vai tá dentro. Lembrando que quando o Diego fala NBS, é exatamente a classificação dos serviços ali. Nomenclatura brasileira de serviços. Serviço. Muito bacana, muito bacana. Deixa eu fazer uma pergunta agora, ô Diegão. Vamos lá, vamos pensar esse cara da autopeça, né? A autopeça, ela tem ainda a substituição tributária do ICMS, e aí praticamente 100% dos produtos dela eles vendiam aqui já com esse ICMS embutido, etc. E o PIS/COFINS também tinham vários produtos com PIS/COFINS monofásico, certo? A grande maioria é monofásico. E aí você diz que ela passa a ser alíquota cheia para esse desafio. Como é que fica esse levantamento de estoque? Que me veio essa dúvida agora. Poxa, eu comprei um monte de peça que veio com... E aí, se você quiser tirar o ICMS, porque só vai entrar, né, daqui a mais um ano, se quiser falar só do PIS/COFINS, ele veio com PIS/COFINS monofásico, que eu já paguei todo. E eu vou ter que começar a tributar os 9%, que tende a ser essa alíquota 9%, 8%, não sei qual que vai ser do CBS. Como é que fica essa questão desse... Eu sei que pode fugir um pouco de cadastro de produto, mas se você puder ajudar a gente nesse sentido, tá? como é que ele vai fazer para... Ou ele não compra nada e bota o estoque lá embaixo, igual o Pega falou, zera tudo, compra só depois. Primeiro que, Como é assim, é um pouco que vai prejudicar muitos contadores aí, né? Porque muitos contadores, eles trabalham com recuperação de crédito, né? De monofasia, no caso de PIS e COFINS. E isso não vai... A partir do ano que vem, essa receita acaba, né? Não vai ter mais. Só pro histórico, né? Obviamente. Você pode ainda avaliar os últimos 5 anos e poder compensar com a CBS esse crédito também. Vai ser possível. Através de pedido, o Pega já falou aqui também. Agora, essa questão do levantamento do estoque é o seguinte. O Pegas até falou aqui também. Empresas do presumido que tiverem estoque de produtos monofásicos e também do lucro real, elas vão poder compensar com a CBS também. No caso da monofasia. que monofasia. eu paguei de Vai monofasidade, poder. levanto... A monofasia sim, a alíquota zero que não. Para a monofasia sim. Você vai poder compensar com a CBS. Esse crédito que você não aproveitou. Mas aí só vai valer para as empresas de lucro real, né, obviamente, e as do presumido, que vão se equiparar ao real, né, no confronto. Então, a lucro presumido vai fazer o levantamento do estoque para poder aproveitar e a lucro real também. Né? Agora, para o simples híbrido, não. Chorou. Sensacional, sensacional. Agora vamos lá, uma pergunta mais polêmica aqui.
partindo da premissa que a gente está falando aqui, né, de um produto. Aí pensa um hipermercado. Vamos pensar no hipermercado. O cara deve ter o quê? 7 mil produtos? 7 mil... Mais. Mais? 15 Mais. mil A produtos? gente tem muito mercado lá de 15, 20, 30 mil produtos, hein? E, obviamente, tem várias empresas que têm um número gigante de produto. Partindo da premissa de que a gente tem esse desafio de revisitar isso tudo, senão, obviamente, a tributação vai estar errada. E a Receita entende que com o C-Class Trib isso vai acabar. Ou seja, até mesmo acho que pode ser que essa questão de cadastrar e tributar o produto ao longo do tempo venha a ser um trabalho da Receita muito mais do que o do contador. Como é que tu acha que o contador pode fazer isso? Só tem como fazer isso com uma software house? O cara faz um cadastro no Excel? O cara estuda BI? O cara contrata uma ferramenta? O Depara, né? Assim, esse Depara novo aí, como é que... Cruzamento de dados puro, primeiro, né? Mas assim, com uma grande quantidade de produtos, sem tecnologia, fica difícil, tá? O que a gente faz lá na Tributo Faz, a gente usa bastante a tecnologia. A gente faz esse fluxo que eu falei para vocês aqui, né, de pegar os produtos do cliente, identificar se está em algum anexo, não estando, caindo na regra geral. Esse fluxo a gente já automatizou na empresa. Então, ele já está fazendo isso de forma automática. Aí entra um produto e já faz isso. Qual é o grande desafio que a gente está tendo ainda de ensinar a inteligência artificial a fazer? O processo interpretativo. Identificar, beleza, aquele produto tem a possibilidade de estar naquele anexo, mas de fato está. Entendeu? O microfone, só um segundo, Daniel, senão não sai na gravação. Perdão, tem que irmão. sair, tem que sair. Porque a gente vai gravar. Isso eu estou estudando, porque eu estou implementando a plataforma que a gente está desenvolvendo tem 2 anos. E aí, a inteligência artificial ela consome dados de 2 formas. Primeiro, vetor de contexto. Segundo, Knowledge Graph. Uhum. Knowledge Graph é um grafo de conhecimento onde tem relações que, através dessas relações, ela consegue entender o contexto. Então, o que a gente está falando aqui, tem muitas relações, um contexto, barará. E como que organiza isso? Knowledge Graph. Essa é a palavra para conseguir fazer com que a IA analise e tome essas decisões. Se não tiver isso, não vai fazer. Por que eu estou dizendo isso? Uma das áreas da nossa ferramenta tem isso, que é a parte de atendimento. E a pior coisa que tem é ser atendido pela IA. Por quê? Porque a IA, você manda um negócio, ela responde uma coisa, nada a ver. Por quê? Porque não tem o Knowledge Graph, não tem uma base de conhecimento que é estruturada para a IA entender aquele tópico. Na verdade, a gente já está fazendo isso. Não sabia esse nome bonito aí que você falou, mas Então a gente já tinha. grava o nome. Mas Por isso já que eu tinha. falei o nome. Mas a gente já está fazendo isso, sim. A gente trabalha em cima de uma base de conhecimento. Que é a base das legislações, no caso. A gente já faz isso hoje para o modelo atual e estamos programando para o novo modelo. O Edilson, inclusive, está usando uma IA ali para fazer pergunta. Não sei se você já reparou. Tá usando. Eu tô aqui, ó, botando aqui. Mas é inteligente. Não vou estar de bobeira, né? Vamos embora lá, então. Um outro aspecto aqui bem bacana. Supondo que eu cadastrei o C-Class Trib do produto e depois eu chequei que estava errado. Cadastrei errado esse produto. Tributou errado, mandou CBS errado para o cliente e complicou. O cara pagou no pagamento antecipado, dividido, separado. Cara, como é que eu resolvo essa bronca aí? Bom, os ajustes de débito e ajustes de crédito que está previsto na lei complementar não prevê, por enquanto, ajustes de erro de nota fiscal. Ainda não tem essa previsão. Pode ser que tenha? Acredito que possa. Mas até onde a gente tenha, errou na nota fiscal, já era. Errou a nota fiscal, errou a tributação, já era. Não vai ser. Mas acredito que sim, tem alguma forma de ajustar. Ainda não tem. Nas notas de débito e crédito ainda não está previsto erro em nota fiscal. Mas acredito que possa ter sim, mais para frente. Como o crédito Ou vai que ser seja um financeiro, evento, né? Porque hoje os eventos que estão previstos, os eventos que estão previstos é devolução e cancelamento. Que já está certo, né? Agora, de erros de emissão, ainda não tem nada. Um cancelamento, né? Depois do Retificação, pagamento. Como o crédito vai ser financeiro, se o cara pagar e ele estiver no regime normal, acho que ele não vai ligar tanto, porque ele pagou e vai ter o crédito ali. Mas se ele estiver num regime do Simples Nacional, né, ou em algum outro que ele não tenha
ele vai ficar no resíduo, isso é um custo para ele. Então, É um eu custo. poderia dizer que... Estou viajando agora, tá? Estou meio que pensando na cabeça mesmo. Para os clientes Aí que forem do alucinou agora. vai. Para os clientes do Simples Nacional, que a gente chamou de integral, né? Ou seja, não é o Simples Híbrido, o Simples normal, integral. Eles vão ter que ter muita atenção para esse cadastro de produto de onde eles estão comprando, porque essa CBS e IBS, para eles é resíduo. Então, quanto menor for, melhor. Então, Ele isso vai vai suportar. ter que ser uma atenção para eles nesse sentido? Com certeza, senão eles vão suportar esse custo. Né? Porque o custo eles vão, na cabeça, eles vão tomar, né? Do IBS e CBS. Então, eles vão ter que começar a se atentar a isso que não se atentava antes. Ou seja, pode ser uma linha de trabalho para o contador, quando ele É. fechar um cliente do Simples Nacional. Só que eu não sei, como você falou, a gente não sabe ainda como isso vai se operacionalizar. Mas se o cliente dele é um Simples Nacional integral, ou seja, todo CBS e IBS é resíduo, se ele está comprando de alguém que está destacando errado, ele está pagando a mais. Então pode ser um serviço ele revisitar essa compra para que ele possa mudar isso. já que Ele pagou a pode mais. solicitar devolução também, né? Ele vai poder solicitar a devolução Do vai ser próprio- através do evento. Aí ele vai receber esse crédito, né? Que ele não Mas será que vai a Receita receber o dar crédito, esse vai anular o Já crédito. que ele pagou esse... Se ele aproveitou o crédito, já era. Ele aproveitou o crédito. O que a Receita vai fazer é anular esse crédito na operação no mês posterior. Aí vai anular esse crédito. Ele não vai ter, não teria de qualquer forma, e vai o débito do fornecedor, por exemplo. O fornecedor ele vendeu um produto que é tributado 100%, não é tributado 100%, tem redução de 100%, e ele tributou. Isso aí entrou como custo para a empresa do Simples Nacional. Aí o cara do Simples vai lá, vai ver, vai falar assim, ó, cara, esse produto aqui que você está me vendendo, ele é tributado ali alíquota zero. Você está tributando ele. Consequentemente, esse produto ficou mais caro para mim. Então, você tem que refazer essa nota. O que ele vai fazer? Uma devolução, o evento de devolução, vai devolver, e aí vai anular esse débito do fornecedor, dessa operação, e ele já não teria crédito mesmo, mas vai sair da apuração assistida dele ali, essa nota fiscal. Agora, olha, aí é onde eu digo que é a hora do contador. Por isso que eu digo, cara, agora é a hora do contador. Por quê? Olha essa dinâmica aqui. Olha como é que é uma dinâmica da contabilidade em si. Se tu não pegar isso rápido, você, supondo que o teu cliente continue no Simples Nacional normal, no Simples Nacional integral, como o Pedro falou aqui, tudo que ele pagar é resíduo. Se você está fazendo a apuração dele do Simples Nacional e você não pega isso rápido, dá tempo de fazer cancelamento e devolução? Pode ser que não dê. E aí ele está pagando mais caro, está indo para resíduo. E aí, porventura, chega um outro contador que analisa as compras dele, porque logo, logo esse produto vai surgir. Análise de compra de empresa Simples Nacional integral. E fala, cara, você está pagando esse celular aqui com o teu fornecedor está te mandando a nota com 5%, era para ser 0%. Você está pagando isso aqui errado. Vamos pedir recuperação disso tudo aqui. Ah, mas como é que meu contador não me avisou isso e tal? Você entende onde a gente tem que... Agora é o momento. Porque até na parte do Simples Integral, você nas compras vai ter que ter essa visão. Porque senão você está pagando resíduo. E eu vou te ser muito sincero, Diegão. Eu não sei como a Receita vai tratar isso. Por exemplo, supondo que passou um ano disso. Passou um ano disso, o cara que eu paguei os 5% a mais, ele usou isso como crédito que eu paguei. Será que a Receita, quando ela me devolver esse dinheiro que eu paguei errado, ela vai também anular o crédito do cara na ponta? Como é que vai ser isso? Olha que confusão. Mas assim, o evento devolução ele já faz as duas coisas. O evento devolução ele já faz. Mas depois de 12 meses, mesmo sem ter devolução da mercadoria? Se não tem o evento devolução, não vai ter. Então, porque, tu entende? Entendi. A minha mercadoria, esse celular eu comprei e já vendi. Pô, não estou devolvendo a mercadoria. Teoricamente, só posso cancelar. Olha que situação. Então, mas aí a questão do... agora, tá, gente? Não, a questão é do crédito. Não sei se está fazendo sentido isso. Mas assim, se a gente tá falando do crédito, se ele já aproveitou esse crédito, vai anular. Ele vai sair como, vai entrar como débito. Não sei qual vai ser o prazo que eles vão estipular para devolução, mas ele vai poder, isso vai entrar como débito para ele, se ele já aproveitou, ele já compensou esse crédito, né? Ele já aproveitou na apuração dele. Isso vai entrar como um débito, isso está previsto, inclusive, na apuração posterior, no mês posterior. Isso vai acontecer. Agora, esse prazo da devolução, a gente já não sabe, né? Porque hoje a devolução é meio
fuder aquilo. Tu devolve depois de um ano atrás, vai, Não, mas 10 a gente- anos, vai. foi uma das Acontece perguntas lá no. devolução. Eu e o Filipão, a gente tem ido nos eventos itinerantes da Receita Federal. Inclusive, semana que vem, dia 11 de agosto. A Larissa falou que já está esgotado. Ah, não Eu pode. também vendi Ih, rapaz, aqui, mas... Como é? Eu não posso falar porque a data. Gente, corta essa parte. Como tá gravando, depois eu corto. Vamos botar aqui. Porque já tá gravado e tem que botar. Mas enfim, tudo bem. A partir do dia 11 vou de falar com a agosto no galera aqui. YouTube... Vou falar só com a galera aqui, tu corta essa parte, beleza? 11 de agosto, a Receita Federal está aqui no Rio de Janeiro, vai fazer um evento no Conselho Regional de Contabilidade, no centro do Rio, falando sobre atividades financeiras, como vai ser essa reforma tributária para isso aí. Então vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Se quem puder ir lá, cara, não sei se ainda tem vaga, mas vai Não tem lotar. mais vaga. E a gente está indo. São 18 encontros, todos Ah, a gente vai está lá. indo, a gente está assistindo. E o que a Receita Federal falou sobre as devoluções? Promessa da Receita Federal. Quando demorar muito, vai demorar 3 dias. Porque o que eles querem é praticamente em tempo real. Tu cancelou a parada lá, já caiu na É conta. operação ali, já devolveu. assistida ao vivo. A Né? operação assistida ao Sim, vivo. essa Então, é a ideia mesmo. Tempo real. 3 dias. Falou, ó, quando começar no evento, vai ser 3 dias. Eu olhei pra cara do Felipe. E aí tem todo um fluxo, né? Tem todo um fluxo para quando você não aproveitou o crédito, quando você já aproveitou o crédito, quando você já pagou o débito, tem todo um fluxo da apuração assistida que é legal. Inclusive tem na aula 6 do CFC, que fala de apuração assistida, ele explica tudo isso. O fluxo do crédito, e tanto na parte de devolução e cancelamento. É legal assistir depois, tá? É um pouquinho extenso, mas aí bota lá no notebook LM lá, faz um resumão. Eu particularmente, eu ainda não acessei, tá? Ainda não acessei, mas segundo a Receita Federal, e o time aqui já acessou também, a galera já está ocorrendo a reforma, a apuração assistida, ela já está ocorrendo, e foi por isso. Ninguém entendeu muito bem por que colocaram o destaque sem ter o pagamento de imposto em janeiro, né? A gente não entendeu muito bem. Por quê? Porque a gente não acompanha a informação de verdade. Mas essa inclusão dos 1% sem a gente pagar foi exatamente para a Receita Federal começar a fazer o teste da apuração assistida. E quando você entra com o certificado digital... Da empresa, do seu só da cliente, empresa, tá? Da empresa. Procurador não dá ainda. Dentro do site da reforma tributária ali, você consegue acessar hoje já como está sendo a apuração assistida do seu cliente. Você consegue lá ver. Você tudo cria uma direitinho. credencial, você faz uma credencial em nome da empresa, né? Tem que ser o certificado da empresa. Até lá tem a opção de você colocar como procurador, mas ainda não está valendo, tá? Eu já tentei entrar como procurador, não vai, só com o certificado da própria empresa você consegue acompanhar como está a apuração assistida lá no período de teste. Não vai ter nada, provavelmente, mas consegue acompanhar aí até o fim do ano. Legal isso aí. E sendo bem franco, pessoal, tá muito bacana. Tá muito bacana. Tem Diego, lá o crédito apropriado e por aí vai. Eu Fica queria à que você vontade. fizesse aí, o pessoal que está assistindo, principalmente quem está aqui já teve no intervalo, tipo um passo a passo para quem não trabalha com cadastro de produto, o que ele pode fazer por amostragem, um diagnóstico, ele pode fazer junto com o cliente dele, ele pode oferecer mais esse serviço para o cliente e ele mesmo fazer. Legal. Então, sobre o que eu falei até aqui sobre o diagnóstico, né, em off aqui, você faz sempre por amostragem. O que você vai pegar? A curva A do teu cliente. Né, os produtos que mais saem, o que ele mais vende, que aí você já vai ter uma ideia proporcional. É lá o Pareto, né, o 80-20. Então você vai identificar esses produtos. Diego, eu preciso o quê? Que ele me mande um cadastro em planilha? Não, cara, só pegar a FD e CMSPI, por exemplo, que está exatamente como foi escriturado. Ah, eu posso pegar o XML de compra? Não sugiro. Por quê? O XML de compra ele não está classificado. O XML de compra nada mais é do que a venda do fornecedor. Ele não está como você deu a entrada. Então ali você não está identificando o que é uso e consumo, o que você estornou algum crédito ou algo do tipo. Então o ideal é pegar o que está na FD e CMSPI ou do contribuições, e aí você faz a amostragem em cima disso. Pega 3 meses, né? 3 meses e faz essa amostragem. Cruza lá com os anexos, identifica as NCMs que têm possibilidade de redução, e aí o que você vai fazer? No primeiro momento, você vai levantar as que têm possibilidade de redução, porque aí é mais fácil. Porque aí você vai falar assim, ó, essa aqui tem possibilidade de redução. Ah, mas como eu afirmo isso? Aí você vai ter que me contratar para eu poder identificar e fazer a leitura de que se esse produto tem ou não redução. Mas aqui tem a possibilidade. E é onde tu começa a gerar valor e vira a hora do contador. Aonde você gera
Vira a hora do contador. Gera valor nisso aí. Aí mostra num BI bonito, né, numa análise. E aí você mostra para ele, ó, 70% dos teus produtos tem possibilidade de redução. 20% não tem. Aí você vai agregando esse valor a ele. Você fala, ó, é preciso analisar com mais profundidade. E aí você me contrata que eu faço essa análise geral para você. Beleza? Sensacional. Maravilha. Temos perguntas? Não? Vamos para as considerações finais. Primeiro você, CEO, depois a gente encerra com o Diego. Diegão, sensacional. Mais uma vez, eu acho que a gente sai daqui com um conteúdo bacana e a ideia é essa, a gente trazer na prática, né? Ficou claro para mim uma coisa que eu não tinha pensado aqui ainda sobre planejamento tributário até para Simples Nacional integral, baseado nas compras aqui. Quem estava aqui assistindo a gente pode até dar a opinião. E um novo produto para o contador, para demonstrar que é a hora do contador, ou seja, inclusive o Simples Nacional integral com clareza de que precisa da questão financeira para você ter essa visão do desperdício de crédito que está ficando ali, para você analisar a tributação do produto do seu cliente. E aí, Diego, eu queria te fazer essa pergunta de fechamento mesmo para a gente deixar isso sempre muito enfatizado, né? Por que para você, Diegão, essa agora é a hora do contador? Bom, essa é a hora do contador porque eu nunca vi tantas oportunidades de negócio como a gente está tendo agora. Né? Seja de novos produtos, seja de novos serviços, seja de ensinar, né? De você passar o conhecimento, porque é isso que o cliente vai precisar nesse processo, ele vai precisar mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar, porque, pessoal, não é só uma substituição de imposto, não está mudando só a nomenclatura, está mudando todo um formato. Essa questão do crédito financeiro muda completamente o pensamento. As empresas de lucro presumido que não esquentavam nada para crédito, nada para o que entra, vão ter que passar já no ano que vem a prestar atenção. Né? Então, a mentalidade do empresário também tem que mudar. E quem é mais capacitado para fazer isso somos nós. Nós conhecemos o sistema de cabo a rabo, o atual, e temos que conhecer o novo de cabo a rabo também, para poder entregar isso para o nosso cliente. É isso, por isso que eu acho que é a hora do contador. Nem na época do SPED, que eu passei pelo ventaval do SPED, 2010, 2011, eu estava começando tudo aí, a gente tem tantas oportunidades como a gente tem hoje. Então, aproveita a oportunidade e façam grana. Importante. Maravilha. Chegamos ao fim de mais um A Hora do Contador. Quero agradecer ao Diego Porto por compartilhar seu conhecimento e contribuir com um debate tão importante para a nossa profissão. Agradeço também a você que nos acompanhou pela internet. Esperamos que essa conversa tenha trazido informações, reflexões e principalmente insights para o seu dia a dia. Lembre-se, na contabilidade alguns assuntos podem esperar, outros não. E quando o tema é importante, essa é a hora do contador. Até a próxima edição. Salva de palmas, gente.